Quarta-feira das especulações, há quem garanta que a Arrascaeta pode parar no Napoli. Já Ricardo Goulart está deixando a China e passou a ser especulado no São Paulo e no Palmeiras. Bora falar ainda sobre essa história de Martinelli no Corinthians, o atacante do Arsenal como reforço alvinegro para 2022. No vídeo também falo sobre a relação entre Ricardo Guimarães e Atlético Mineiro, baita relação de pai para filho, torcedor do Galo deve bastante a esse empresário super bem sucedido. Vou falar ainda sobre a sobre a relação só amistosa entre Cristiano Ronaldo e Messi nos vestiários do PSG, além de uma série de outras novidades, tudo isso a partir de agora, não sei antes me apresentar. Sou o Jorge Nicole e criei esse canal no YouTube para mais de 1 milhão de inscritos para deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Não esquece de deixar like, de se inscrever por aqui, ajuda pra caramba o canal, beleza? Só lembrando que daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, não, hoje não é 7 da noite não, hoje é depois que a bola parar de rolar para o Campeonato Brasileiro, por volta de 11h20 da noite, estaremos de volta para falar sobre tudo o que aconteceu ao longo da noite da quarta-feira, fechado? Bora começar o vídeo contando que ele tem o oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. E quarta-feira é o dia é o dia perfeito para você se dar bem. Faz o teste. Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, abre o site da 1xBet e procura pelos jogos do Campeonato Brasileiro. Tenho certeza que você vai gostar de alguma cotação e fazer uma apostinha bem bacana. Só não se esqueça de usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Só para completar, é legal contar que todo apostador iniciante que perder até $10 na 1xBet tem essa grana devolvida. Fechado? Bora começar o vídeo com um giro de notícias, contando que Isla, lateral direito do Flamengo, a serviço da seleção chilena, teve contato com uma pessoa contaminada que havia testado positivo e por isso Isla vai precisar ficar 7 dias em quarentena. Isla que já havia, assim como todos os jogadores do Flamengo, tomado as 2 doses da vacina. Não é um problema para a final da Libertadores marcada para o dia 27, mas vai ficar esses 7 dias em isolamento. Não estará na partida, nas 2 partidas do Chile pelas eliminatórias. Bora contar também que o Aston Villa está muito perto de anunciar Steven Gerrard como novo treinador. O ex-craque do Liverpool, que fez trabalho muito legal pelo Rangers, está muito perto de ser anunciado. Informação do Fabrizio Romano, jornalista italiano super bem informado sobre as coisas do mercado. Também queria contar para vocês que Lewis Hamilton pode aparecer no jogo do Brasil contra a Colômbia, marcado para essa quinta-feira na Neoquímica Arena. Vai haver GP do Brasil nesse final de semana. O Lewis Hamilton já admitiu, já contou para todo mundo que é muito fã do Neymar e que gostaria de vê-lo de perto. O Hamilton também fez uma revelação legal, ele diz que joga FIFA com frequência com o irmão dele e o irmão escolhe a seleção inglesa, ele escolhe a seleção brasileira. Para completar o giro, quero contar que a CBF ignorou a reclamação do Sport, que exigia que a partida contra o Flamengo fosse realizada no dia em que ela havia sido marcada previamente, 24 de novembro. A CBF fez um arranjo nessa tabela. O último jogo do Flamengo antes da final da Libertadores no Campeonato Brasileiro será contra o Grêmio no Rio Grande do Sul. Dessa maneira, a partida do Sport com o Fla ficou para 3 de dezembro. A CBF acabou ignorando por completo a reclamação do clube pernambucano que luta contra o rebaixamento. Bora falar sobre os bastidores do PSG e 2 figuras bastante importantes. De um lado, Lionel Messi, ex-Barcelona, do outro, Sérgio Ramos, ex-Real Madrid. Rivalidade de mais de uma década e os dois estão juntos no PSG. Não tem jogado juntos porque o Sérgio Ramos se apresentou ao PSG com uma lesão crônica na panturrilha e ainda não conseguiu se colocar à disposição. Mas o jornal L'Equipe afirmou que a relação entre os dois é só amistosa, que eles falam só o cordial, o necessário. E que o Sérgio Ramos já acabou por dominar o vestiário do PSG. Atleta que já conhecia o Keylor Navas e o Di Maria dos tempos de Real Madrid e que por conta de toda a sua dedicação para voltar a treinar e jogar, acabou ganhando a confiança dos demais jogadores do PSG. Já o Messi, daquele jeitinho mais introvertido, mais discreto, ainda não tem todo esse moral com o elenco, apesar de toda a capacidade. De qualquer maneira, a relação entre ambos é respeitosa, apesar dos 10 anos de rivalidade dos tempos de Barcelona e Real Madrid. Era de se imaginar que não seria do dia para a noite que eles se tornariam grandes amigos, se é que vão se tornar, né? Você aposta nessa possibilidade? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Só quero lembrar que o Sérgio Ramos não joga desde o dia 5 de maio, última partida dele com a camisa do Real Madrid num jogo contra o Chelsea pela Champions League. Bora falar agora sobre Ricardo Guimarães. Figura que acabou perdendo um pouquinho de espaço
no coração do torcedor atleticano por causa do Rubens Menin, mas o Ricardo Guimarães tem papel super importante na transformação do Atlético Mineiro, por uma série de motivos, entre eles o acordo que ele fez recentemente com o Galo. A dívida do Atlético com o Ricardo Guimarães era de 155 milhões de reais. Contando com juros, correção, atualizações, a dívida chegou a 247 milhões de reais. Mas o Ricardo Guimarães e sua família aceitaram receber do Atlético Mineiro somente 85 milhões de reais. Então, em vez de 247 milhões, o que o Galo vai pagar à família do Ricardo Guimarães em 9 anos são 85 milhões de reais. Nos primeiros 4 anos, de 2021 a 2024, somente 3 milhões e 900 mil sairão dos cofres do Atlético Mineiro. O restante vai ser pago de forma bastante parcelada, para não dificultar o fluxo de caixa do Atlético Mineiro. E o Ricardo Guimarães deu uma entrevista bem legal ao canal do Breno Galante, que cobre as coisas do Atlético, para explicar um pouquinho de como é que vai ser feito esse pagamento. Entre outras coisas, o Ricardo Guimarães explicou sobre a possibilidade de a empresa dele, o Banco BMG, estampar sua marca na camisa do Atlético. Existe uma preferência durante 6 anos e meio a partir de 2022, mas isso não significa que o BMG não terá de pagar nada, vai ter de pagar o preço de mercado. Por exemplo, para substituir a Betano, o BMG vai precisar fazer uma oferta superior à atual parceira comercial do Atlético Mineiro, tá? Só uma coisa importante também ainda sobre essa entrevista, o Ricardo Guimarães entende, ele aposta que esse vai ser o maior Atlético Mineiro de todos os tempos. Se encaminha de fato para coisas muito bacanas, o título do Campeonato Brasileiro está praticamente garantido, o time também é finalista da Copa do Brasil. Bora falar agora sobre Martinelli no Corinthians, de onde surgiu essa história. Martinelli é o Gabriel Martinelli, jogador formado no Ituano, com passagem até pela base do Corinthians e que atualmente joga no Arsenal. Só para contextualizar toda essa história. A Letícia Beppler, jornalista e com muitas informações no Corinthians, ela afirmou que o Corinthians já encaminhou a contratação de um novo atacante e não citou nome. Passaram a especular nas redes sociais, a partir dessa informação da Letícia, que o alvo era o Martinelli, jogador em baixa no Arsenal, tem jogado de fato muito pouco, e que a opção do Corinthians seria de pegar o Martinelli por empréstimo a partir de janeiro. A boa relação do Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians, com o Edu Gaspar, que é o gerente de futebol do Arsenal, seria um trunfo nas negociações para que o Martinelli pudesse pintar em janeiro. De fato, a relação entre o Edu Gaspar e o Duílio é ótima, mas isso não significa absolutamente nada. Até porque o Martinelli tem hoje enorme mercado no futebol europeu. Ele só não tem conseguido jogar com tanta frequência no Arsenal. Por opção do Arteta, o atual técnico do Arsenal, ele tem sido mais reserva do que titular. Na temporada foram só 8 jogos, 4 na condição de titular, 4 na condição de reserva. O Martinelli tem aparecido mais nos jogos menos importantes, na Copa da Liga Inglesa, na Copa da Inglaterra, enfim, jogos não tão relevantes. Atleta de só 20 anos de idade, se não ficar no Arsenal, certamente vai para algum outro clube do futebol europeu, e eu duvido da possibilidade de o Martinelli ser contratado pelo Corinthians. Até mandei mensagem para uma fonte minha no Timão, essa pessoa disse que vê com mínimas chances a possibilidade da contratação do Martinelli, até porque não é uma prioridade para o Corinthians, né? É o mesmo setor onde o Corinthians já tem, por exemplo, o Gabriel Pereira, o Mosquito, entre outros jogadores. Mas o Martinelli não seria melhor que esse? Certamente seria, mas você impediria outros de crescerem. Hoje a prioridade do Corinthians é um centroavante. Bora falar agora sobre Ricardo Goulart, repercutindo uma informação super importante dessa quarta-feira. Ricardo Goulart não ficará no Guangzhou Evergrande para a próxima temporada. Ele tem contrato com o clube chinês até 2024, 6 milhões de reais por mês de salário, mas as partes entenderam pela rescisão do contrato e o Goulart fica na China somente até dezembro. Atleta de 30 anos de idade que decidiu voltar ao Brasil, ele e a esposa dele entenderam que está na hora de retomar a carreira por aqui. Não devem faltar candidatos, especialmente por causa da condição do atleta. Vem de graça, obviamente vai exigir luvas, vai exigir um prêmio pela assinatura do contrato, mas não terá a necessidade de aquisição dos direitos econômicos. Existia muita dúvida em relação à condição física do Goulart, especialmente depois que ele veio ao Palmeiras e sofreu uma grave lesão no joelho, em que precisou retirar 80% do menisco. Mas tem um número importante. Na temporada passada, quando esteve emprestado ao Hebei China Fortune, ele foi o atleta de linha que mais esteve em campo. Vou até pegar os minutos aqui para contar para vocês. Foram, na temporada passada, mais de 1000 minutos em campo. Pelo Guangzhou Evergrande, ao longo de toda a passagem, 171 jogos e 111 gols marcados. Na atual temporada, muito menos jogos, até porque o campeonato foi interrompido, 13 jogos e 7 gols de volta ao Guangzhou Evergrande.
especularam sobre a possibilidade de o Ricardo Goulart pintar no São Paulo. Essa é uma especulação dessa quarta-feira. Entrei em contato com o Júlio Casares, o presidente do São Paulo, e ele me respondeu o seguinte, abre aspas, não há verdade nisso, é só especulação, fecha aspas. O Goulart também é apontado por vários palmeirenses como um possível reforço para 2022, jogador que não conseguiu render tudo o que se imaginava no Palmeiras, poderia ter uma segunda chance na próxima temporada. Aquele que contratar o Goulart certamente, imagino, fará um bom negócio, gosto bastante do estilo de jogo dele. Bora fechar o vídeo falando sobre Arrascaeta e seu futuro. Nessa quarta-feira, a jornalista Jaque Jesus, que cobre bastante o Flamengo, trouxe a informação no Twitter dela que o staff do Arrascaeta está no Rio de Janeiro para um encontro com Marcos Braz e Bruno Spindel. Na pauta desse encontro, a renovação do contrato, que já dura mais de um ano. Essa renovação não acontece, a discussão pela renovação acontece há mais de um ano, só para deixar tudo bem claro. A grande dificuldade nem é a questão salarial, hoje o Arrascaeta ganha cerca de R$900 mil por mês. Livre de impostos, isso cai para 700, 650. E o Arrascaeta quer se aproximar dos principais salários do Flamengo. O Bruno Henrique ganha 1.200.000, o Arrascaeta mais ou menos isso também. O Gabigol ganha 1.600.000, todos os valores brutos. O Flamengo topa aumentar o salário do Arrascaeta, entende que ele é super importante. A grande treta está na compra dos direitos econômicos. O Flamengo hoje tem 75% dos direitos econômicos, o Arrascaeta, ou melhor, o Defensor do Uruguai tem 25%. Só que o Arrascaeta e o seu empresário fazem pressão para que o Flamengo compre a parte do Defensor, porque ele e o empresário, o Daniel Fonseca, tem direito a uma boa grana em cima desses 25%. O Flamengo alega que não vale a pena gastar mais 5 milhões de euros para adquirir esse percentual. O Flamengo já gastou 18 milhões por 75%, se gastasse mais 5, totalizaria 23 milhões de euros. Num atleta que já não é um garoto. Dificilmente o Flamengo conseguiria recuperar esse investimento se fizesse mais essa aquisição, e é isso que está pegando. Mas a Jaque Jesus, além de contar sobre essa reunião para a prorrogação do contrato, também informa que o Napoli da Itália tem intenção de contratar o Arrascaeta. Mandei mensagem para o Marcos Braz, não sei se ele já entrou na reunião, ainda não obtive resposta. Quem sabe no programa do Nicola, de logo mais, por volta das 11h20 da noite, já com a resposta do Marcos Braz, a gente traz todos os detalhes para vocês. Fechado? Encerro por aqui o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra um pouquinho mais tarde, assim que a bola parar de rolar no Campeonato Brasileiro. Abraço, tchau, tchau!